Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de 1 Coríntios. Mas por que o livro de 1 Coríntios? Porque eu quero começar essa série de vídeos agora estudando justamente esse livro em específico. Bom, eu estava olhando o livro de 1 Coríntios esses dias e eu comecei a perceber que o livro de 1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios, ela fala muito sobre a maturidade espiritual. E o que que seria a maturidade espiritual? Bom, na verdade é mais um processo, e não só uma parte do cristianismo, mas sim o processo como um todo. É o jeito que você se desenvolve com Deus, é o jeito que a sua caminhada com Deus te transforma. Basicamente isso. Então, todas as vezes que você melhora algum ponto do seu caráter junto com Deus, você está adquirindo maturidade espiritual. É quando você deixa Deus tomar controle, é quando você deixa com que o ódio no seu coração seja acalmado por ele, é quando você pensa antes de agir, coisas dessa natureza. É quando você age com mais, pensando mais no céu do que na terra, quando você aprende mais a confiar em Deus do que em si próprio. E o livro de 1 Coríntios, ele é justamente para um povo que estava com essa dificuldade. A carta de 1 Coríntios é uma carta de Paulo para a igreja de Corintos, que ficava na Grécia, e era muito interessante. Essa igreja, ela é muito interessante. E estudando sobre quem esse povo era, eu fiquei realmente assim muito curiosa para estudar mais sobre esse livro, porque é um tesouro perdido na Bíblia. Esse livro realmente ele merece mais reconhecimento. Então, esse povo, eles moravam nessa cidade que se chamava Corinto, e essa cidade era uma cidade de porto. Então, várias culturas de outros lugares chegavam lá, mas eles também tinham uma cultura muito forte. E, na verdade, não só uma, como duas. A cultura dos judeus, que eram extremamente religiosos, eles gostavam de seguir a lei 100%, ser mais do que dentro da lei, eles gostavam de estar ali ponto por ponto, dentro da lei de Deus, do Deus deles, né, do Deus dos judeus, e os gregos, que eram praticamente o oposto, porque é uma religião assim, o misticismo grego, né? Eles têm vários deuses, então é, muitas vezes um deus acaba em conflito, a coisa que um deus simboliza pode entrar em conflito com o que outro deus simboliza, então não tem tanto essa questão de seguir à risca. Claro que eles também tinham devoção muito forte a esses deuses, mas eles não seguiam tanto à risca. Eles tinham muito paganismo dentro dessa religião. Eles podiam adorar mais de um deus, eles seguiam, e os deuses da mitologia grega, eu não sei se você já estudou sobre isso, mas os deuses da mitologia grega, eles não são como os deuses das outras religiões. Isso é muito interessante, porque ao invés deles simbolizarem a perfeição, aquilo que o homem quer se tornar, eles praticamente simbolizam aquilo que o homem é. Então, você vai ver muitas vezes os deuses da mitologia grega cometendo adultério, cometendo homicídio, mentindo, roubando, fazendo coisas presentes na vida dos seres humanos. Então, tinha muito esse contraste, porque enquanto os judeus tinham esse desejo ardente por procurar sempre ser 100% perfeito, os gregos, eles estavam ali 100% se tratando como deuses. Então, Paulo chega e ele começa a evangelizar nessa cidade por cerca de 1 ano e meio, e as pessoas não gostam nem um pouco do que Paulo tem para falar. O cristianismo não é muito bem aceito, muitas pessoas acabam se convertendo, mas a maioria da cidade não se converte. E o que acontece é que Paulo ele vai para outras missões, ele vai evangelizar outras cidades, depois de cerca de 1 ano e meio que ele estava ali naquela cidade. E o que acontece é que essa cidade começa a se corromper. Eles começam a sentir saudade de quem eles eram antes. Eles começam a lembrar dos seus deuses, eles começam a querer colocar aquilo que eles eram naquilo que eles têm que ser agora. E principalmente sem um líder, principalmente sem um pastor, essas ovelhas se perdem na cidade de Corinto, sendo muito influenciadas pelas culturas que vinham dos barcos nos portos. Então,
essa carta de Paulo é justamente para trazer esse povo a perceber que eles não são o foco, o ponto principal, que o que nos custa do cristianismo não é abrir porta para uma nova religião, não é abrir espaço para uma nova religião, mas sim abandonar o seu antigo jeito de vida, os seus antigos hábitos e realmente começar uma vida nova com Cristo, 100% nova, por mais que isso custe muito. Então, o primeiro problema que eles tiveram foi muito engraçado, porque justamente eles queriam tratar os apóstolos, os missionários, e principalmente Jesus também, eles queriam tratar eles como os deuses gregos, eles queriam ser partidários, e eles queriam ainda ter essa rivalidade dentro da igreja. E é uma coisa que a gente, quando olha para o livro, a gente fala assim, gente, mas o que é isso? Que loucura de estar dentro da igreja, mas na verdade também está presente nos dias de hoje. Também, hoje em dia, a gente vê isso muito em várias igrejas. Ah, não, eu sou de denominação X e essa denominação está certa. Só nós somos dignos de carregar o evangelho, nós temos uma missão especial, quando na verdade a missão especial é justamente seguir Jesus. Quando você segue Jesus, não interessa qual denominação você é, claro que a igreja que você vai tem sim muita importância, porque placa de igreja não define se você vai entrar no céu ou não, mas pode definir aquilo que você vai receber, qual material está sendo pregado, se é uma seita ou não. Então, sim, tem muita importância na placa de igreja, mas isso não pode ser o foco. Então, nesse primeiro capítulo, Paulo ele recebe uma reclamação, ele recebe uma notícia de que eles estão começando a tomar partidos e dizendo: ah, não, eu sou de Paulo, eu sou de Filipe e eu sou de Cristo. E então Paulo diz assim: gente, mas quando foi que nós nos dividimos? Quando foi que eu e Filipe nos dividimos? Quando foi que nós viramos o centro? Quando foi que Cristo foi dividido? Quando foi esse momento em que Cristo virou, ah, eu sou Cristo, mas eu também não sou de Paulo. E Paulo diz, é, eu não morri na cruz por vocês. E, inclusive, nesse momento eu me alegro por não ter batizado vocês. E por que Paulo diz isso? Não é porque ele não gosta da igreja de Corinto, mas porque isso não levou Paulo a ser glorificado. Isso não levou, porque ele percebe que, olha, se eu tivesse batizado mais pessoas nessa igreja de Corinto, talvez eu teria sido tomado como centro. Então, ele fala assim, que ele não é o foco. Nem ele, nem ninguém nem nenhum dos líderes que estão lá é o foco. O foco é Cristo. Então, a carta de 1 Coríntios, ela fala justamente sobre isso. O foco é Cristo. E sobre todo o livro você vai ver esse tema sendo movido de novo e de novo. Porque eles queriam tomar Cristo como só um pretexto, como uma coisa ali do cantinho. Inclusive, nos últimos capítulos de 1 Coríntios, você vai ver que eles estão tendo um problema de que eles querem excluir a cruz de Cristo. Eles querem começar a falar: ah, não, eu concordo com esse negócio aí do cristianismo, eu tô achando essa ideia legal, mas olha, eu acho que essa ideia de Cristo ter ressuscitado, morrido na cruz, isso daí já não é verdade, não. Eu acho que isso daí, a parte científica não se enquadra. Mas voltando aqui pro primeiro capítulo, ele fala assim no versículo 16: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz não perca o seu poder. Então, Paulo, nesse tema ainda das divisões das igrejas, Paulo ele quer trazer à luz aquilo que a igreja de Corintos não entende, que por mais que eles gostem muito dos missionários, gostem muito das pessoas que vão lá para a cidade deles, dos pregadores que eles têm lá, por mais que eles queiram agradar a Deus, eles não podem excluir nunca Cristo. Cristo ele tem que ser o centro. E não é só, ah, ele é também muito importante. Não, ele tem que ser o centro. Aquilo que nós fazemos não pode ser para nossa própria glória. Então ele diz assim, gente, eu nunca quis batizar vocês para que isso me trouxesse glória. Nunca quis batizar vocês
para que a mensagem da cruz perdesse o poder dela. Nunca quis falar para vocês com sabedoria para que eu brilhasse. Porque se você for olhar para a história da cruz, a cruz não trouxe palco para ninguém. A cruz não foi um momento de grande glória, um momento de brilhar, um momento de estrelismo. Não, a cruz foi justamente o maior símbolo de humildade que a humanidade já viu, sabe? Então, você vê pessoas usando a cruz como palco é muito contraditório, é triste, porque a cruz ela nunca foi uma mensagem de estrelismo, uma mensagem de brilhar. Muito pelo contrário, é um rei que se humilhou a ponto de deixar com que os seus servos o matassem, o crucificassem e mesmo assim sofreu calado. Então é isso que Paulo está dizendo. Gente, quem sou eu? Comparado a Cristo, eu não morri por vocês. E inclusive nem batizei vocês e agora eu dou graças a Deus por isso, porque isso nunca foi para minha glória. Eu vim para vocês para mostrar Cristo, para que a cruz não perca o seu poder, sabe? E então ele procede com a mensagem da cruz. E aqui no 18 ele vai dizer: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Por que que Paulo fala isso? Porque lembra que eu falei que lá tinham os judeus? Então, eles queriam chegar no cristianismo e brilhar. Eles queriam saber tudo sobre a lei, queriam segurar todo mundo dentro da lei, eles queriam brilhar, eles queriam mostrar que eles eram inteligentes, eles queriam ser eloquentes, mas Paulo fala assim: olha, esse nunca foi o ponto do cristianismo, isso nunca foi o que Cristo pregou. Cristo não veio para que você soubesse toda a etimologia de todas as palavras. Cristo não veio para que você pudesse traduzir a sua Bíblia do grego, que você pudesse entender ela em hebraico. Não foi para que você pudesse brilhar, ser estrela num púlpito, mas sim para que você pudesse ser mais parecido com o seu Criador, para que esse fio que se rompeu pudesse ser recosturado, pudesse ser reconstruído, para que esse vazio que o ser humano tem no coração sem Deus, desde o jardim do Éden, pudesse ser preenchido. Para isso que Cristo veio. E não para que vocês brilhem dizendo: "Ah, não, eu sou maravilhoso, eu sou incrível". E Paulo ele traz justamente essa mensagem de que aqui esse verso é maravilhoso. Porque no 28 diz assim: Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificante, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. E aí no 29 vai dizer: portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. E no verso 28 eu estava meditando ontem sobre esse verso. Então eu percebo que esse detalhe que Paulo, essa escolha tão sábia de palavras que Paulo teve, quando ele fala que Deus escolheu, ele mostra justamente Deus não, esse Cristo fraco que vocês veem, porque os judeus eles viam a cruz como uma humilhação. Isso também é falado aqui. No 23 diz assim: assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Eles não tinham a mensagem da cruz como: meu Deus, que coisa linda, que sacrifício maravilhoso, que graça que me foi dada. Não, eles chamam de loucura. Eles falam: gente, mas por que um rei, por que o Deus do universo ia vir aqui para esse fim de mundo? Porque, assim, se você for ver bem o que representava a cidade onde Jesus foi crucificado naquela época, não era um grande centro, não era um lugar cheio de tecnologia. Na verdade, a cidade onde Jesus foi criado era uma microcidade, era uma cidade de interior, minúscula. Então, por que Deus escolheu nascer dessa forma? Por que Deus escolheu se submeter a tal humilhação? Para eles era assim que eles viam essa mensagem. Mas então Paulo vem no 28 e traz para eles uma mensagem que eles não perceberam. Deus tinha escolha, mas Deus escolheu vocês e Deus escolheu também as pessoas que elas não são de família grande, não são de família que é importante, não são, não tem todas as sabedorias que vocês têm,
justamente para confundir vocês, justamente para mostrar para vocês que o poder de Cristo não depende de posição, não depende de situação favorável. O poder de Cristo ele não depende de hoje é um dia bom para mim, hoje é um dia mal para mim, então hoje Deus vai agir mais ou vai agir menos. Não, Deus é Deus. Ele age onde ele quiser, ele faz o que ele quiser, na hora que ele quiser. Então, essa foi a mensagem que Paulo trouxe no primeiro capítulo de Coríntios. É claro que se você for realmente olhar mais a fundo nesse capítulo, você vai encontrar muitas coisas. Mas como eu estou tentando fazer um primeiro olhar só, tentando não fazer esse vídeo ficar tão longo, porque eu sei que já está bem longo, então vai ser só isso por hoje, mas talvez nos próximos episódios dessa série, talvez eu traga mais detalhes sobre o primeiro capítulo, porque é um capítulo muito interessante, é um capítulo que, assim, deveria ser leitura diária, deveria estar grudado no coração mesmo, deveria estar escrito no coração. Mas se de tudo isso eu pudesse resumir uma coisa, eu diria que o foco é Cristo. O foco não é nada além de Cristo. Se Cristo não é o foco, então você está fazendo alguma coisa errada. Se você acorda, você vive todo o seu dia e no final do dia você deita na cama e você percebe: hoje eu não falei de Jesus. Hoje eu não pensei em Jesus como prioridade. Hoje eu não vivi a mensagem de Jesus como prioridade. Eu até vivi, sim, até falei de Jesus, mas não foi a coisa principal do meu dia. Foi um dia perdido. Foi um dia que não vale a pena. Porque o dia que mais vale a pena é aquele dia que a gente faz de Cristo o centro. É aquele dia que a gente faz de Cristo a nossa meta, onde a gente faz Cristo o nosso ponto de chegada e o nosso amigo de viagem. Então, que hoje e nos próximos dias também, não sei se você está assistindo de manhã, de noite ou de tarde esse vídeo, mas que a partir desse momento, não para amanhã, não para depois, a partir de agora, você veja Cristo como foco, como ponto principal. É isso. Um beijo. Eu espero que essa mensagem tenha tocado seu coração e que ela possa produzir frutos bons para sua vida. Tchau!